Então vamos lá. Hoje a gente vai fazer essa aula para tratar desse tema estatística, que é muito importante para qualquer prova de vestibular e também para a prova do Enem. Vamos começar definindo o que seria a estatística, tá? A estatística é a parte da matemática, é o ramo da matemática aplicada que trabalha com os elementos de uma pesquisa, mas também com modelos chamados de probabilísticos. Vai ser muito comum nós encontrarmos situações de probabilidade associados a elementos estatísticos, tá? Bem, sempre quando a gente começa uma determinada pesquisa, é normal que essa pesquisa seja feita por muitas mãos, tá? Muitas pessoas podem contribuir para que o resultado de uma pesquisa ela seja um tanto mais próximo da realidade ou da verdade. Mas quantas estatísticas existem? Inicialmente, a gente pode dividir a estatística em duas partes: a estatística descritiva e a estatística inferencial. O que é a descritiva? É aquela estatística que se preocupa apenas com a organização da pesquisa, como aquela pesquisa será realizada. Isso perpassa por escolher o dia, escolher o horário, escolher o público-alvo, escolher um instrumento de pesquisa, quais são os elementos que serão avaliados naquela pesquisa. Ou seja, para que a pesquisa efetivamente aconteça, essa pesquisa está sendo realizada uma estatística descritiva. Então, vou colocar assim, ó, preocupa-se com a organização, e execução, execução da pesquisa, tá? Bem, e o que seria a estatística inferencial? É a parte da estatística que se preocupa em analisar os dados que foram coletados pela estatística descritiva, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, preocupa-se em analisar os dados que foram coletados. Os dados coletados. Certo? Bem, então, inicialmente são esses conceitos, né, que nós precisamos estar trazendo. Tá? Bem, só que existem outros conceitos que também são importantes para que a gente entenda melhor as questões que nós estamos prestes a resolver. Tá? Bem, então, vamos lá. Vamos colocar aqui alguns conceitos básicos, tá? Como, por exemplo, a ideia de amostra e também a ideia de população. Vamos entender um pouco mais como é que funciona isso. Olha só, os números abaixo representam as quantidades, vamos colocar aqui, as quantidades de filhos de um grupo de 100 mães. Então, imagine que eu fiz uma pesquisa com um grupo de 100 mães e tudo está anotado aqui. Bem, só que quando você tem que fazer uma pesquisa de maneira muito rápida, ouvir 100 pessoas pode demorar um certo tempo, tá? Principalmente se aquelas pessoas não estiverem naquele ambiente de maneira quase que instantânea, tá? Então, qual o grande lance? Muitas vezes é melhor que você faça uma pesquisa com um grupo reduzido de pessoas, para que essa pesquisa aconteça de maneira muito mais rápida. Então, quando eu coloco isso, eu estou trazendo a definição, o conceito de população e também o conceito de amostra. Então, vamos colocar aqui esses dois conceitos
se confrontando, tá? Então, o que seria a população, tá? A população são todos os resultados possíveis de uma pesquisa estatística, tá? Então, vou botar assim, todos os resultados possíveis de um universo estatístico, tá? Então, imagine que eu vá fazer uma pesquisa numa escola, tá? Só que fazer uma pesquisa numa escola requer um tempo muito maior do que se eu, por exemplo, fizesse uma pesquisa numa sala. Ou seja, a população nesse caso seria toda a escola, tá? E a amostra é exatamente o quê? É exatamente uma parte da população é quem vai responder sobre a pesquisa. Então, baseado em tudo que eu ouvi na amostra, eu vou tomar como verdade todas as pessoas possíveis de uma pesquisa estatística, tá? Então, vou botar aqui, ó, é uma parte ou um subconjunto, como você queira, é uma parte da população, que preserva, vou botar assim, ó, que preserva que preservam as características. Então, por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa sobre uma determinada temática, é necessário que a resposta sobre essa temática seja do tema que eu estou fazendo a pesquisa. Vou fazer uma pesquisa sobre preços de gasolina, então é necessário que as respostas sejam em torno dessa ideia de preço. Tá? Então, é importante que você entenda o conceito inicial de população e amostra. Então, só para destacar, né? Todo mundo aqui, as 100 mães, tá? As 100 mães, com os seus filhos, representam tudo isso aqui de azul. Isso está representando a população. Isso está representando a população. Se eu considero dentro dessa população um subgrupo, vamos supor aqui, ó, esse subgrupo aqui vai compor o que a gente vai chamar de amostra. Então, das 100 mães com seus respectivos filhos, tá? Eu vou considerar apenas 20. Então, baseado no que essas 20 mães me apresentarem como resposta, eu vou pensar em todo o grupo. Tá? Então, isso daqui é o que a gente chama de amostra. Tá? Bem, outro conceito também importante para que a gente entenda é o conceito de variável, chamado de, na verdade, variável estatística. Tá? Vou botar aqui variável. O que é uma variável? A variável estatística é a característica que você está estudando. Então, vou botar assim, ó, é a característica estudada. Tá? E essa variável ela pode ser de dois tipos. Tá? Ela pode ser inicialmente qualitativa. Tá? O que é uma variável qualitativa? É aquela onde as respostas para uma determinada pesquisa são apresentadas em torno de uma qualidade ou de um atributo. Então, eu vou botar aqui, ó, expressa por
atributos. Adroaldo, me dá um exemplo, né? Me dá alguns exemplos de variável qualitativa. A variável qualitativa, ela pode ser, por exemplo, pode ser cor de cabelo. Quando você faz uma pesquisa sobre a cor de cabelo de um grupo de pessoas, você está trazendo como resposta características, tá? Castanho, preto, loiro, branco e assim por diante. Você tem também a ideia de estado civil, tá? Quando você faz uma pergunta sobre estado civil, você está buscando uma característica daquela pessoa. Ela é solteira, ela é casada, ela é divorciada, ela é viúva e assim por diante. Tá? Mas a variável, ela também pode ser quantitativa. Vamos lá, ó. A variável também pode ser quantitativa. Quando é que a variável ela é quantitativa? Quando as respostas são expressas por números, tá? Então vou botar aqui, ó, expressa por números. Adroaldo, me dá um exemplo disso aí. Vamos lá, vamos colocar aqui. Quando você faz uma pesquisa, por exemplo, sobre os preços praticados nas bombas de combustível, tá? Então, o preço, a resposta quando você pergunta sobre quais foram os preços é número. É R$ 5,50, é R$ 5,40, tá? Quando você faz uma pesquisa envolvendo idade, da mesma maneira, a resposta é número, 14, 15. Quando você faz uma pesquisa envolvendo temperatura, ó, temperatura, a resposta também são números, né? Você tem 22 graus, você tem 32 graus, você tem 25 graus e assim por diante, tá? Beleza. Um outro conceito também importante, nesse caso aqui, em relação à quantidade de filhos, é uma variável quantitativa, tá? Um outro conceito também que é bem importante que a gente compreenda é a ideia de dados brutos. Adroaldo, o que são os dados brutos de uma pesquisa? São os dados que você acabou de coletar. Então, por exemplo, levando em consideração aqui a amostra, essa amostra é exatamente os dados brutos de minha pesquisa. Então, é o conjunto, vou botar assim, ó, é o conjunto de dados que ainda não foram tratados. Não foram tratados. Então, por exemplo, eu posso levar em consideração esse resultado aqui, ó. Esse resultado de verde é um exemplo de dados brutos. Agora, quando você pega os dados numéricos, de alguma forma você consegue organizar esses dados numéricos, essa variável quantitativa, aí você está fazendo o que a gente chama de rol. Então, o que é o rol? O rol é a organização, dos dados quantitativos na ordem crescente, ou decrescente. Inclusive, essa atitude de organizar os dados em ordem crescente ou decrescente é um fator determinante para você responder sobre um conceito importante, que é o conceito de mediana. Tá? Então, imagine que eu pegue esses dados aqui da amostra e coloque em ordem crescente. Então, por exemplo, o número 1 apareceu 1,
2, 3, 4 vezes o número 1 apareceu na minha amostra, tá? Então, ó, 1, 1, 1, 1. O número 2, 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 vezes. O número 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O número 3 apareceu 6 vezes. Então, quando você produz esse tipo de arrumação, o que você está fazendo é o rol. Tá? O número 4, 1, 2, 3. O número 4, 3 vezes. O número 5 apareceu aqui 1, 2 vezes. Tá? Então, vou botar aqui o número 5 apareceu 2 vezes. Bem, isso que eu fiz é o rol. E por que a gente faz esse rol? Porque é muito mais fácil para você responder sobre as quantidades quando essas quantidades quando esses números eles estão organizados, tá? Perguntar para vocês agora, depois que a gente fez o rol, quantas vezes, ou melhor, quantas mães têm 2 filhos? É só você olhar para o rol e você vai dizer que são exatamente 3. 5 mães têm o quê? 2 filhos. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Esse é um conceito bem importante, principalmente para o cálculo de mediana. Bem, aí agora eu vou continuar com essa ideia de conceitos, tá? Só que eu vou trazer uma outra ideia, que é a ideia de frequência, tá? Então vamos colocar aqui, ó. Vamos botar aqui, ó, frequências. Nós temos alguns tipos de frequências, tá? Os mais comuns são a primeira, a frequência absoluta, tá? Então vamos botar aqui, ó, frequência absoluta. Geralmente a gente denota colocando FI, tá? Esse FI, esse I, ele vai virar números, tá? Você vai ter F1, F2, F3, que significa o quê? Significa a frequência da primeira variável, a frequência da segunda variável e assim por diante. Mas, Adroaldo, o que é frequência? A frequência é a quantidade de vezes, ó, é a quantidade de vezes que uma variável, tá? Que é a característica que você está estudando, é citada, aparece na pesquisa. Então, por exemplo, se eu fosse fazer uma pesquisa sobre ritmos musicais, se uma das variáveis fosse o rock, a quantidade de vezes que rock apareceria na pesquisa seria a frequência absoluta dele. Então, num grupo de 20 jovens, vamos supor que rock aparecesse 7 vezes. Então, quer dizer que rock tem por frequência 7. 7 vezes foi citado na pesquisa, tá? Um outro conceito de frequência, um outro tipo de frequência, é o que a gente chama de frequência relativa. Ó, frequência relativa. Que a gente coloca FE, tá? Adroaldo, o que é a frequência relativa? A frequência relativa é a razão, é a relação entre a frequência absoluta e o número total de dados que foram observados, tá? Ou o número total de elementos de um grupo. Então, vou botar assim, ó. É a razão entre a frequência absoluta
e o número de dados observados, numa pesquisa. Tá? A gente pode chegar numa relação muito simples, assim, ó, que é a frequência relativa. A frequência relativa vai ser a frequência absoluta dividido pelo total. Tá? Isso aqui é bem natural que a gente escreva. Tá? Então, vamos botar assim, ó. Tá? Bem, a maioria das pesquisas, tá, que aparece para a gente nos traz também uma outra forma de representar. É a representação por meio da porcentagem. Adroaldo, como é que eu encontro um resultado numérico que eu coletei e represento ele de maneira percentual em relação à sua quantidade? Basta você pegar a frequência relativa e multiplicar por 100%. Quando você multiplicar por 100%, você vai estar obtendo aquele resultado em o quê? Em porcentagem. Tá? Bem, então vamos fazer o seguinte. Vou colocar aqui o nome da pesquisa, tá? Vou botar assim, ó, quantidade de filhos num grupo de mães, tá? Que foi exatamente a pesquisa que eu acabei de fazer com vocês, tá? E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó. Vou fazer uma tabela aqui com vocês, ó. Aqui eu tenho 5 possíveis respostas de acordo com aquela amostra que eu trouxe para vocês. 5 possíveis respostas, tá? Vamos só organizar aqui para ficar na régua, tá? Aí nessa primeira coluna aqui, vou colocar as quantidades, tá? Vou botar aqui, que são as quantidades de filhos. Aí se você observar, tiveram mães com 1, com 2, com 3, com 4, com 5, tá? Então, essas aqui são as quantidades que apareceram naquela pesquisa amostra ainda há pouco. Aí aqui eu vou botar as frequências absolutas, aqui eu vou botar as frequências relativas. E ainda vou pegar uma partezinha aqui para colocar o que a gente vai chamar de porcentagem. Tá? Deixa eu colocar aqui mais centralizado. E vamos lá. Naquele caso, na minha pesquisa, o número de vezes que apareceu o número 1, deixa eu retornar aqui, foi exatamente 4 vezes o 1, 5 vezes o 2, 6 vezes o 3, 3 vezes o 4 e 2 vezes o 5. Vamos lá, vamos transcrever. Então, nós temos aqui 4 vezes o 1, 5 vezes o 2, 6 vezes o 3, 3 vezes o 4 e 2 vezes o 5. Eu posso até continuar um pouquinho mais aqui, ó, cada um deles. Ó, e posso colocar aqui o total, a ideia de total, ó. Tá? Esse total, nesse caso da frequência relativa, vai ser 20. Tá? Então, se você somar, essa soma tem que dar 20. E esse 20, ele é mutável, tá? Ele não tem que ser sempre 20, porque depende do número de pessoas que você está relacionando. No caso da frequência relativa, é exatamente a razão entre a frequência absoluta de cada variável pelo total. Então, por exemplo, a nota 1, tá? A quantidade 1 de filho seria exatamente 4 sobre 20, que se você dividir, isso aqui vai dar 0,20. A quantidade de filhos 2 é 5 sobre 20. Se você dividir, isso vai dar 0,25. 6 sobre 20, isso daqui vai dar 0,30. 3 sobre 20, isso vai dar 0,15.
2 sobre 20. Isso daqui vai dar 0,10. Tá? De maneira que ao somar as frações ou os números decimais, o resultado sempre vai dar 1. E esse 1 ele é imutável. Enquanto que o 20, que é a frequência absoluta, pode mudar porque depende da quantidade de pessoas que você está fazendo a pesquisa, a relativa não. A soma das frações ou a soma dos números decimais será sempre o quê? Será sempre 1, tá? Agora, se você quiser encontrar esses resultados em porcentagem, você vai pegar cada um deles e vai multiplicar por 100%. Tá? Então, se você multiplicar por 100%, você vai ter aqui 20%, 25%, 30%, 15%, 10% e, por último, 100%. Tá? É muito importante que a gente saiba transitar nesse sentido. Tá? Geralmente também aparece aqui embaixo uma ideia de fonte. Nesse caso, é uma fonte fictícia, né? Eu acabei criando, mas é importante que a gente sinalize. Beleza? Ok. Então, mais conceitos, né? Eu falei agora do conceito de frequência, que é bem importante. Bem, quando a gente faz essa construção da tabela, ela apresenta para mim os dados de uma pesquisa. Só que a melhor maneira, ou a maneira mais usual de você apresentar os resultados de uma pesquisa é através dos gráficos. Por que os gráficos? Porque ele traz uma leitura mais dinâmica do processo, tá? Então, vamos colocar assim, ó. Vamos colocar assim. Bem, o que seria, né? O que seria o gráfico, tá? Por que o gráfico? Eu coloquei assim, o gráfico estatístico é uma forma de apresentação dos dados, cujo objetivo é de produzir uma impressão mais rápida e dinâmica do processo. Tá? Então, certamente, vocês vão se deparar com diversos tipos de gráfico, tá? na prova. Os mais comuns são, tá? Vamos aqui fazer, os mais comuns são. O primeiro, vou colocar aqui o gráfico de segmentos. Gráfico de segmentos. Adroaldo, o que é um gráfico de segmento? Bem, você vai colocar dois eixos, tá? Um eixo horizontal e outro eixo vertical. Nesses eixos, você vai acomodar aquilo que você quer estudar. Por exemplo, no eixo horizontal, eu vou colocar as quantidades de filhos. Quantidade de filhos. Então, nós tivemos ali 1, 2, 3, 4, 5, por exemplo. Tá? Pronto. E no eixo vertical, eu vou botar as quantidades que apareceram. Tá? É importante que você entenda também que as escalas das unidades elas não precisam ser iguais, tá? Elas não têm que ser números iguais. Os espaçamentos não têm que ser iguais. Então você vem, a quantidade de mães, né, que tiveram um filho. A quantidade foi 4. Então esse ponto aqui, tá? Exatamente esse cruzamento aqui, esse cruzamento aqui que nasceu esse ponto, tá? Representa exatamente que tem 4 mães que têm um filho. No caso, 2 filhos foram 2 mães, Então aqui, outro ponto que representa exatamente isso, que 5 mães, naquele grupo de 20, tinha 5 filhos. No caso, 3 anos, ou melhor, 3 filhos, 6 mães, tá? 6 mães. Depois, 4 filhos, isso aconteceu em 3 mães. Tá? E por último, 5 filhos, isso aconteceu em quê? Isso aconteceu com 2 mães.
E por que é chamado de gráfico de... Por que é chamado de gráfico de segmento? Porque depois você vai ligar esses pontos, tá? E a união de dois pontos consecutivos é o que você chama de segmento. Então, isso é um segmento. Por isso que o gráfico é chamado de segmento. Um outro gráfico também bem comum, vou botar aqui dois, ó, é o gráfico de colunas ou barras. Vou botar aqui, ó, gráfico de colunas ou barras. Tá? A diferença é que as colunas elas vão aparecer na posição vertical. Então são as verticais. E as barras são as horizontais. Tá? Então, vamos fazer o mesmo gráfico, tá? Quer dizer, com as mesmas informações, vou fazer aqui o mesmo gráfico. Aqui eu coloquei a frequência, né? Vamos botar aqui também a frequência. Então, você tem aqui 2, 3, 4, 5, 6. Dois, 3, 4, 5, 6. E no eixo horizontal, vou botar aqui as quantidades de fios, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? E aqui eu vou botar quantidades de fios. Tá? Então vamos lá. A primeira aqui, ó, no caso, um filho aconteceu com 4 mães. Tá? Nós temos aqui 2 filhos aconteceu com 5 mães. Tá? Nós temos 3 filhos com 6 mães. Nós temos aqui 4 filhos com 3 mães. E por último, nós temos 2 mães que tiveram 5 filhos. Certo? Então, esse é o gráfico de barra de colunas. Nesse caso, é colunas, tá? Vou até colocar assim, ó. Nesse caso, é coluna, tá? Beleza. Por último, tá? Com essa historinha de gráfico, nós temos o gráfico de setores. Gráfico de setores, tá? O gráfico de setores, ele é produzido a partir de uma circunferência. Tá? Então, vamos colocar aqui, marcar aqui o centro, tá? Marcar o centro aqui. E aqui eu vou produzir esse gráfico, tá? A ideia é que você possa pegar essas medidas e conseguir encaixar elas perfeitamente. Então, por exemplo, tá? Vou pegar aqui, ó, já que são 20 mães, então eu tenho 20 respostas, eu vou dizer que a metade aqui, ó, a metade da circunferência vai representar aqui 2 delas, né? 2 grupos. Então vamos colocar assim, no caso, um filho foi com 4 mães, tá? Depois a gente teve com 2 filhos, 5 mães, tá? Aqui. Depois 6 mães, 6 mães, aqui. Essa parte aqui não tem, tá? Só para
Então, só para ilustrar, ó, aqui, então, com um filho, aqui 2 filhos, aqui 3 filhos, tá aqui assim, tá? A gente ainda tem que fazer a subdivisão aqui do outro, ó, que foi 3 e 2. Então, aqui seriam 4 filhos. E aqui seria o quê? Seria 5 filhos. Tá? Esse ângulo, esse gráfico de setor ele é muito intuitivo, no sentido de que a gente consegue imaginar como é que ele seria. Um outro fator também bem importante é porque, como é um setor, você tem aqui vários ângulos, né? Então, por exemplo, tá? Você tem esse ângulo daqui, você tem esse ângulo daqui, tá? Você tem esse ângulo aqui. Vamos colocar aqui outro, esse daqui. Você tem esse daqui, tá? Então, existe a possibilidade de eu encontrar a medida desses ângulos, de maneira que a soma de todos eles tem que dar quanto? Tem que dar 360 graus, tá? Então, por exemplo, como é que eu faço para descobrir qual é o ângulo produzido pela quantidade de mães, né, que tiveram, vamos supor aqui, 2 filhos, tá? Vamos descobrir qual a medida x aqui, ó, desse ângulo, tá? Para você descobrir a medida desse ângulo, basta você aplicar uma regra de 3 aqui, ó. Adroaldo, como? Assim, ó, você pode vir aqui fazer 360 graus, tá? Para a quantidade aqui, no caso 20, assim como x, que é o que você quer, está para 2 filhos, aconteceu o quê? Com 5 mães. Tá? E aí, resolvendo essa regra de 3, você vai descobrir exatamente o valor de quem? O valor do x. Que seria 5 vezes 360 dividido por quanto? Dividido por 20. Tá? 5 e 20 eu posso simplificar. Aqui dá 1, aqui dá 4. E quanto é 360 por 4? Isso é quanto? 90 graus. Tá? Então, aquele ângulo x ali, que representa o ângulo formado pela variável 2 filhos, vale exatamente o quê? Vale exatamente 90 graus. Então, de vez em quando, a prova pede para você pegar um determinado resultado que está expresso num gráfico de barras, por exemplo, e pede para você determinar a medida do ângulo. Tá? Então, isso também acontece nas questões. Outro fator também importante é que tanto no gráfico de colunas e barras, né, quanto de setor, existe uma proporcionalidade. Como assim a proporcionalidade? No caso do setor, você vai poder dizer que o comprimento dessas barrinhas ou colunas ele será proporcional à frequência, tá? Então, quanto maior for o comprimento, maior será o quê? Maior será a frequência. Isso é bem importante que a gente entenda, tá? E em relação ao gráfico, deixa eu só destacar, e em relação ao gráfico de setor, acontece a mesma coisa. Só que eu não vou falar de comprimento, eu vou falar de área. Então, eu vou dizer que a área do setor é proporcional à frequência.
Eu já sabia que a frequência era proporcional ao ângulo. Isso eu já sabia. E agora a gente está comprovando que é proporcional a quem? Que é proporcional à frequência. Ok? Beleza? Então, assim, são os 3 principais gráficos que aparecem na prova. Em termos de pesquisa estatística, nós ainda temos alguns outros gráficos que são muito bem trabalhados, são os infográficos, tá? São os pictogramas, tá? E são gráficos que, de certa forma, trazem o tema da pesquisa ilustrado de alguma outra maneira, tá? Então, por exemplo, uma pesquisa que envolve a altura de um grupo de pessoas, ele pode colocar em forma de gráfico de coluna, só que no lugar da coluna ele pode colocar uma pessoa ou muito alta ou muito baixa. Isso faz com que o gráfico se torne um pouco mais atrativo para o processo, tá bom? Beleza, então. Ó, a ideia agora é que a gente desenvolva algumas questões. Por exemplo, olha essa questão aqui do Enem. O gráfico mostra a expansão da base de assinantes de telefonia celular no Brasil em milhões de unidades no período de 2006 a 2011. Então, o gráfico é um gráfico de colunas. Tá? Observe que no eixo horizontal existe o ano. Tá? Ó, então, aqui estão os anos. No eixo vertical está aqui, ó, uma quantidade, que é a quantidade de assinantes, tá bom? De acordo com o gráfico, a taxa de crescimento do número de aparelhos celulares no Brasil de 2007 para 2011, o que foi que aconteceu? Tá? Assim, cresceu, tá? A pergunta é o quanto cresceu. Nesse modelo de questão, se você observar, você quer analisar daqui, ó, você quer analisar daqui para aqui, de 2007 para 2011. Você quer analisar exatamente isso. Bem, o que foi que aconteceu? No gráfico, claramente aumentou. No gráfico, claramente aumentou. Eu não sei quanto aumentou, qual foi a taxa percentual. Mas pense comigo. Se eu pensar que 120,98, tá? 120,98 para 120,98 para 224,02. Esse valor não dobrou, porque o dobro de 120 a 140 é 240. Então, eu já sei que o aumento não pode ter sido a 100% ou mais, porque a ideia de você aumentar 100% é você dobrar. Se o valor não dobrou, então quer dizer que o valor ele é menor do que 100% de aumento. Então, se você olhar para as alternativas, não pode ser a letra C, não pode ser a letra D e não pode ser a letra E, porque são taxas que permitem o valor dobrado, mais do que o dobro. Bem, aí sobrou a letra A e a letra B. Bem, se nós fôssemos calcular a 10% de 120,98, né? Então, 10% de 120,98, nós íamos encontrar 12,098. Se eu pegar esse resultado, que é 10%, e somar a 120,98, eu nunca vou chegar em 224,02. Ou seja, se 10% eu não consigo chegar, imagine 8,53, que é o que aparece na letra A. Então, com certeza, só pode ser a letra o quê? A letra B. Tá? Só pode ser a letra B. Então, esse tipo de análise permite com que você faça a questão de maneira muito rápida, mas a gente tem que entender os conceitos iniciais desse conteúdo, bem como o conteúdo de porcentagem. Tá bom? Beleza? Vamos aqui fazer mais uma outra situação. Olha só.
O gráfico de setores ilustra o resultado de uma pesquisa feita com um grupo de 1.280 leitores sobre a manutenção do horário político no rádio e na TV em período que antecede as eleições. Se o setor A corresponde a 576 pessoas que acham que o horário político deve acabar, o setor B corresponde ao número de pessoas que o horário deve continuar. O setor C corresponde ao número de pessoas que não têm opinião formada. A pergunta, qual é o número de pessoas, eu estou perguntando aqui, qual é o número de pessoas que compõem o setor C? Nós temos algumas maneiras de fazer. A maneira que eu acredito ser a mais simples, né, vamos dizer assim, é você determinar a quantidade de pessoas que tem no setor B, já que você tem aquele ângulo ali de 135 graus. Ah, Drodo, e como é que eu vou fazer isso? Eu vou montar uma regra de 3, assim, ó. 360 graus é tudo, ou seja, 1280. Então, eu posso dizer que 135 graus corresponde a quanto? Tá? Vou botar aqui, ó, a quantidade de B, tá? E aí você vem aqui, ó, x de B, que é a quantidade de B, será 1280 vezes 135 dividido por 360. Aí não tem jeito de fazer a conta, tá? 1280 vezes 135 dividido por 360, isso vai dar 480 pessoas. Então, eu já sei que aqui, ó, esse ângulo, que é de 135, está se relacionando com 480 pessoas. Eu também sei que a quantidade de pessoas que tem em A é 576. Então, para eu descobrir a quantidade de pessoas em C, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar 576, somar com 480, 6, 15, 10. E dessa quantidade, eu vou descobrir quantas faltam para chegar a quanto? 1280. Então, eu vou pegar 1280 e vou diminuir 400, ou melhor, 1056. Quando eu fizer isso, o que eu encontro é exatamente a quantidade da pessoa C, tá? Do setor C. Então, isso aqui é x de A mais x de B. Isso que eu vou encontrar aqui vai ser x de C, que efetivamente é o que você quer, tá? Então, você tem aqui 4, 2, 2. 224, o que aparece na letra o quê? Na letra B. Ok? Beleza? Gente, é muito comum essa questão envolvendo o ângulo, e aí cabe a você aí dar uma olhadinha com bastante cuidado, tá? Para que não perca o exercício que envolve o que? Esse tipo de situação. Tá, beleza? Então, é isso. Essa primeira aula de estatística, a gente desenvolveu alguns comentários de maneira teórica até essa parte de gráficos. Na nossa próxima aula, estatística parte 2, eu começo a partir de medidas de tendência central e farei o desenvolvimento até as medidas de dispersão, tá bom? Espero que tenham gostado e até a próxima.